Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinos de Jesus com estudos científicos do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é caríssimo para todos nós, que é mãe, maternar. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Cristo, que a Tua luz se faça presente em nosso coração, mente, corpo, para que consigamos, de fato, manifestar a Tua luz e o Teu amor. Pedimos, Senhor, que guie cada um às suas necessidades e que consigamos aprender com os ensinamentos de mais alto. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honra pai e mãe. Mãe. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esqueças, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem à face, a tua presença na terra era o segredo da vida entre o devotamento materno e o mundo espiritual. Na juventude ou na madureza, lembrar-te-ás da mulher frágil que, sendo moça, envelheceu de repente, para que desabrochasse a luz e, trazendo o ideal da felicidade, como sendo uma taça transbordante de sonhos, preferiu trocá-lo por lágrimas de sofrimento, para que tivesse segurança no berço. Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela, que transfigurou em força a própria fraqueza a fim de preservar-te. Quando o mundo te aclame a cultura ou o poder, o renome ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses a pronunciar as palavras primeiras, para melhor escravizar-se às execuções dos teus desejos. Muitos disseram que ela estava em delírio, cega de amor, que nada via senão a ti. Entretanto, compreenderás que ela precisava de uma ternura assim sobre-humana, de modo a esquecer-se e suportar-te as necessidades, até que lhe pudesses dispensar de todo o carinho. Se motivos humanos o distanciam hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque através dos fios ocultos do pensamento, sentir-lhe-ás os braços sustentando-te as esperanças e abençoando-te as horas. Nunca ferirás tua mãe, ainda quando o discernimento te coloque em uma posição diversa, em matéria de opinião, porque ela se tem habituado à interpretação diferente do mundo, não lhe dilaceres a confiança com apontamentos intempestivos e espera, com paciência, que o tempo lhe descortine novos horizontes, relativando a verdade. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que teu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho para a romagem terrestre. Tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha aos passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro, com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. Que assim seja. Texto lindo, né? Honrar pai e mãe. Nós sabemos que existem vários pais e mães diferentes e cada um é único. Cada vivência e cada realidade ela é particular, porque cada alma é única. O que esse texto vem nos relembrar é que mesmo aquela mãe que porventura seja extremamente difícil, ou que tenha abandonado o filho, ou que tenha feito coisas sabidamente ruins durante a sua criação, tem uma coisa que é inegável e que é maior que todas. Ela trouxe você e a mim ao mundo, dando a oportunidade de crescermos e evoluirmos mais uma vez durante essa encarnação. Isso é o milagre da vida na Terra. Só Deus, através da mãe, pode nos conceder essa bênção
e essa oportunidade. Então, o que esse texto comentado por Emmanuel vem nos fazer relembrar é que não adianta a gente olhar somente os erros e os lados negativos desse ser divino que Deus colocou em nossa vida, em nossa existência. Porque defeitos e erros todos temos. A grande questão é, nos deu a vida para a Terra e, além de tudo, merece o nosso respeito e cuidado da melhor forma que for possível. É claro que a gente tem limites, todos nós temos que saber até que ponto vamos, mas vamos respeitar e honrar essa memória dessa pessoa que nos trouxe ao mundo. Mais do que isso, o mais comum que eu consigo hoje pessoalmente analisar é que é muito fácil para a gente olhar somente o contexto atual da nossa existência, da nossa vida. E esquecemos tantas vezes que antes de nós reencarnarmos, nascermos aqui nessa vida atual na Terra, nossa mãe, nosso pai tiveram uma história, muitas vezes, na maioria das vezes, muito mais dura e difícil do que a que nós temos. Então, apesar de todos os pesares, de todas as dificuldades, eles buscam fazer melhor do que receberam. E isso não é pouca coisa, não. Isso é gigante. Se nós pararmos um pouquinho para refletir de verdade sobre esse ponto, vemos que isso é amar. Isso é uma das formas mais belas de amar. Dar ao outro o que você mesmo não recebeu. E é desafiador. Então, quando nós ainda conseguimos ver defeitos, problemas, dificuldades de compreensão que ainda não conseguiram superar, entendamos que outras várias coisas já foram superadas para que este momento, esse dia chegasse. Mesmo aqueles que os pais e mães já não estão mais encarnados, a certeza que Emmanuel nos dá, a mãe está ligado conosco por um fio que une as almas e que, se nós tivermos a oportunidade de sermos abençoados por ela, ela irá nos abençoar de alguma forma, da melhor forma e em algum tempo, no tempo de Deus, sempre caminhando e seguindo da melhor forma possível. E quando ainda temos a oportunidade de conviver com nossas mães aqui na Terra, busquemos auxiliar e amparar, compreender e respeitar, acima de tudo, né? Porque honrar pai e mãe é honrar a nós mesmos e a Deus na história que Ele nos empresta nessa encarnação. Que assim seja. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é Mãe. O que poderíamos dizer para melhor te definir? Uma estrela no céu a reluzir? Um botão de luz a florescer? Seria aquela nota musical que harmoniza e enternece? Ou o calor do bem que nos aquece e faz esquecer todo o mal? Qual definição nós poderíamos te dar como sinônimo de superioridade? Como será que algum vocábulo pode expressar toda a sua sublimidade? Ó Mãe, é que Deus em teu coração colocou como exemplo o amor, a bondade, a clemência e o perdão, para exemplo de todos, seja para quem for. Agradecemos-te por tanta dedicação, tanta luz, e nosso maior presente é te oferecer, é dizer, cada um, eu te amo. Mãe, continue a companheira fiel de Jesus. Gabriela, que assim seja. Esse poema singelo e muito bonito vem nos trazer essa reflexão, né? De amor de mãe, que consegue desvelar e cuidar dos filhos, que muitas vezes, com exceções, mas muitas vezes se anula em diversos aspectos para poder superar e dar o melhor possível para que o filho tenha oportunidades de crescer. Nós temos que refletir na atualidade
que essa é mais uma encarnação dentre várias que nós já tivemos e que os nossos pais, mães especificamente, também têm. E mesmo com todos os defeitos, somos a melhor versão de nós mesmos. Então, se nós temos a oportunidade de termos uma mãe, uma pessoa que colocou a sua vida ao dispor da vontade de Deus para nos trazer e dar essa chance, abençoar e agradecer é o mínimo que nós podemos fazer. Então, que os bons anjos e mentores possam iluminar, guiar e abençoar as mães de cada um, onde estiverem, para que recebam as bênçãos e o amparo de mais alto nessa jornada de todos nós, onde continuamos aprendendo a crescer e evoluir em cada passo, com os erros e acertos dessa nossa jornada. Façamos o nosso melhor. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Características maternas e sua relação com a interação precoce mãe-filho e o desenvolvimento cognitivo em crianças pequenas. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título PLOS ONE, pela primeira autora, Jasmine Prabe, e último autor, Manuel Schultz. Bem, esse artigo científico ele visou avaliar como está relacionada a saúde mental e condições de vida da mãe com relação ao crescimento e desenvolvimento de crianças pequenas. Então, eles avaliaram o par mãe-filho de mais de 160 famílias, digamos assim, e analisaram, através de questionários e avaliações, as características da mãe com relação à depressão, a dificuldades, desafios, autovalorização, e o filho, como ele cresce com relação ao mundo, o que isso impacta no desenvolvimento dessa criança pequena e do seu crescimento. E os resultados mostraram dados bem interessantes de que a saúde da mãe vai formar diferentemente o caráter do filho, sim. Ou seja, mães que são mais autoconfiantes, que têm alto amor, que conseguem ter uma saúde mental superior, melhor e equilibrada, conseguem formar também crianças mais confiantes, que conseguem ter maior bem-estar e que, digamos assim, valorizam a si mesmas de uma forma superior e a relação com o próximo fica facilitada. Diferentemente, mães mais depressivas e com dificuldades de relacionamentos, elas acabam sendo superprotetoras e também formam filhos com maior dificuldade e com relação a expressar os sentimentos negativos, com relação até mesmo à formação e expressão sentimental dessa criança. Na prática, isso significa que cuidar da saúde física e mental da mãe vai impactar toda a nova geração que vem dos filhos dessas mães. E isso a ciência comprova. Então, valorizemos o papel da mãe e que consigamos dar o suporte necessário nos desafios que fazem parte da jornada, porque com todos os desafios, a mãe está aí se oferecendo a trazer mais uma vida a este mundo, mais uma oportunidade de encarnação. Façamos o nosso melhor. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, abençoe enormemente a todas as mães, encarnadas e desencarnadas, esses seres de luz, cuja força e energia atingem diretamente os reinos divinos, tocando o coração e a alma daqueles que os rodeiam. Que consigamos todos nós fazer o nosso melhor, honrando, amando e dando o melhor possível para que este mundo faça-se um lugar melhor para esses seres divinos que chamamos de mãe. Abençoe a cada um nas suas necessidades, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.